Então vamos fazer uma prece, né, para nós entrarmos em harmonia. Eu convido a todos vocês a relaxarem, a fechar os olhos, a levar o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos mentalmente canalizar para este local uma energia de paz, de amor, de bem-estar. Pedir a Deus, a Jesus, que permita que nós possamos aprender um pouco mais aqui nesta tarde. Agradecer pela possibilidade de todos que aqui se encontram, reunidos, encarnados e desencarnados. Pedir, como sempre, a inspiração para que esses conhecimentos possam alcançar aquilo que cada um busca, aquilo que cada um necessita para o seu crescimento, a sua evolução. Pedir ao nosso Senhor que abençoe a todos. Tudo bem? Muito bem inspirado. Essa é a aula. Essa é a Vera. Otávio jovem, Otávio mais pequenininho. Como o nome diz na aula, Vilma Luz. Alguém quer acompanhar? Tem o Evangelho. Eu sei no meu, lá você dá para dizer para o Pois não, vai lá. Mas não tem. Parentesco corporal e parentesco espiritual. A página, a meu 1745. Às vezes tem diferença. Não, tem. O meu tem. O capítulo é 14. Tá lá. Ok. Encontrou? Alguém está lendo mesmo, deixa eu ver. O meu está muito bem para ler. Não estou morando não. Eu estou com um relaxo na boca, não vai entender nada. Depois a gente aproveita a voz do nosso autor disso. Essa voz calma, se o senhor quiser ler, fica à vontade. Tá, não posso ler mesmo. Pois não. Se o senhor cansar também, quiser passar a bola, tá? Aí a gente está aqui à disposição. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Pois é, eu acho que só nesse pequeno trecho já dá uma explanação muito grande, né? Vera gostaria de fazer um comentário sobre isso? Enquanto ainda não. Pois é, mas como a gente sabe que existem pessoas que estão pela primeira vez, né? Muitas vezes a gente está no espiritismo, mas sempre parece algo novo, né? Então a gente vê, através dessa leitura, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo. Isso é muito importante, né? A gente registrar isso. O corpo procede do corpo. E o espírito não procede do espírito. Né? Porque antes do corpo, antes do nascer, né, de um ser, o espírito já existia. Porque a gente sabe das encarnações, né, que são muitas. Então, assim como tem muitas pessoas que ainda desconhecem, é bom a gente, né, registrar bem essa parte, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito encarnado, que é o pai. Né? Não procede do pai, que ele relata exatamente sobre isso. E o corpo nada mais é do que um envoltório, né? O corporal,
mas que deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Nisso aqui também, a gente consegue entender aquela pergunta que todos nós temos, o porquê de nascer, viver, crescer, casar, trabalhar, estudar, né? Por que estamos aqui? É uma pergunta muito comentada, né? Que as pessoas indagam muitas vezes, né? Então a gente já está aqui, como diz esse próprio trecho, para crescer, para progredir, né? Para evoluir. Isso aqui vem de encontro ao esclarecimento que muitas vezes, conforme ele estava falando, né? Em meus 63 anos de apóstolo, e a gente lá acreditava que a alma vinha junto com o corpo, né? E não é verdade. Então, na verdade, o corpo já é um ser transcendente, né? Ele já nós, o espírito, já existia antes do corpo, né? Então isso aqui é uma coisa que para mim era um choque, né? Vamos dizer assim. E isso vem esclarecer aqui o que o nosso amigo está esclarecendo. Interessante, eu não penso em nós assim, como meros, como seres humanos, meros seres humanos, eu não penso em nós como consciência que somos, né? Então, consciência somos imortais, somos multidimensionais, multiexistenciais, multimilenares, né? Nós somos mais velhos que a própria Terra. Não é isso? Concorda? Então é o seguinte, o que manda é a consciência mesmo, né? Mas não, porque, na verdade, nós estamos vivendo aqui no físico, mas também estamos não tendo muito aquilo, né? Quando dorme, a gente dorme e já sai do corpo, né? Vai para lá. Muitas pessoas não veem o que for, mas não, todas as pessoas não saem do corpo, não. Estão sempre viajando no extrafísico, né? Então, na verdade, a vida continua mesmo no extrafísico, não faz emenda com o extrafísico, com a vida extrafísica. Paulo de Tarso, no Antigo Testamento, existe um ensinamento que ele deixou que leva muitos religiosos a ter dúvida e a se confundirem através disso. Porque ele diz a vida é uma só. E a vida é uma só. Mas os corpos é que são vários. E nós precisamos utilizar, né? E nós já somos eternos, né? Por isso que existe essa diferença entre a capacidade de pessoas, um aprende com facilidade, outros têm dificuldade, né? A gente vê pessoas que nascem cegos, surdos, mudos, enquanto outros nascem perfeitos. Então, quer dizer, se não fosse através da reencarnação, então Deus é injusto. Que injustiça que seria essa, né? Outros nascem pobres na favela, aleijado, outros nascem bonito, em berço de ouro, com toda possibilidade, e a gente vai ver a justiça de Deus aonde, né? Se Deus é justo, agora um nasce bonito, perfeito, rico, o outro nasce pobre, aleijado, e pior que o segundo. Uma vida só é difícil. Eu não consigo viver Deus justo também, não. E pior é que às vezes uma pessoa atrofiada, aleijada, ela não tem como crescer ou fazer o bem, entre aspas, aí segundo as religiões, ela morre e vai para o inferno ainda. É duro fazer isso. Mas mesmo, vamos dar exemplo, mesmo que duas pessoas nascessem iguais, uma só que é uma rica e outra pobre. Vamos dar uma dica, a rica também é gente burra. Não sei que uma boa. Vai pela vida pobre, ela está bom também. Chega no fim, o povo vai junto também. Tudo dois bons. Chega no fim, o povo lá, que diabo, revolta lá contra Deus lá. De repente ele vai, mesmo que fosse bom, ele vai ser punido. Aí comete aqueles pecados lá que eles falam, faz uma fraude, no cassino, né? Sacrilégio, tá vendo lá? Aí vai pro inferno, né? Aí não tem graça. Pois não, fica bastante. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentes. Espíritos simpáticos unidos por relacionamentos
anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma que seu antagonismo sobre a Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família, os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e da comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se ou fosse pelo sangue. Pode-se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos pode-se repelir, como se vê todos os dias, problemas moral que só o Espiritismo podia resolver pela autoridade da existência. Exatamente. Isso aqui a gente dá para entender, porque muitas vezes a gente até relata com as pessoas que a gente tem mais facilidade, às vezes, de dialogar com um amigo, com um estranho, do que com o próprio familiar. E lembra bem do ensinamento de Jesus que seus piores inimigos são pessoas da sua família, porque a gente já está junto para se resgatar mesmo, né? E sem o conhecimento do Espiritismo, a gente nunca ia poder entender isso, né? E a família não é o laço, assim como ele diz aqui, da consanguinidade, né? Mas são os laços da afeição, né? Então a gente está, quer dizer, muitas pessoas, como a gente diz, que estão aqui pela primeira vez, já podem entender isso, o porquê da dificuldade, né, de relacionamento que a gente tem muitas vezes mais com familiares do que com pessoas de fora, né? Eu sou o Otávio mais jovem, passa hoje a palavra, joga esse conhecimento fora. Olha, você sabe que a primeira vez que eu me deparei com essa coisa do Evangelho, eu achei muito estranho, né? Principalmente quando fala, né, dos laços de família, mostrando que os laços, que às vezes os laços de família não tem nada a ver com o espírito, né? Aí eu lembro de uma passagem uma forma bom esquecer o nome, do Dr. Inácio, no livro dele, né? E que ele conta que ele era um psiquiatra, um cara muito conhecido, muito conhecimento, né? E ele fala que no livro, que a mãe dele sempre estava discutindo, que ele ligava muito com os padres liberados, ele discutia, falava, né? E ela ficava quietinha, ela era conhecida como ignorante, a mãe dele, né? E quando ele desencarnou, ficou lá de um jeito falando do outro lado aí, e a mãe dele foi encontrar com ele e percebeu que a mãe dele estava muito bem espiritualmente. Ele estranhou. Pessoal, olha, você está estranhando, você escrevia seus livros, discutia, mas você não sabia que os livros do Evangelho, o livro da doutrina espírita, escondiam de você. Então você sempre é ignorante. Eu não tinha instrução na terra, mas eu tenho espírito, a falou para ele. E começou com ele, pessoal, olha, lá na terra, eu era sua mãe, agora eu sou tua mãe em Cristo. Aí a gente entende, né, que os laços, na verdade, na família, consanguíneos, na maioria das vezes, são para acertar tarefas, consertar os problemas, né, fazer as pazes com os nossos inimigos. A gente vê mulher, esposa, pai, mãe, irmão, primo, né, aquele confronto danado, aquela disputa, aquela briga, ainda mais infelizmente nos dias de hoje, a gente vê, né, principalmente na televisão, os casos que ocorrem, né, briga de família, irmão mata irmão, pai mata, pai mata filho, mata, é mais complicado. É o quê? São unidos apenas pelos laços da matéria, mas não tem nada espiritualmente, a não ser um compromisso, né, no sentimento mais grosseiro que vier para se ajustar.
Então, a maioria desses laços aqui na Terra são realmente passageiros. Né? Não quer dizer que quando eu morrer, eu desencarnar, eu vou continuar com a memória de Deus. Não, não vou continuar. Né? Se houver uma afinidade muito grande em termos de união espiritual, sim. Mas a maioria das nossas uniões aqui são realmente de acerto de conta. Sabe? Por isso que existe briga entre casal, briga entre pai e filho, briga em companheiros de centro espírita, no trabalho. Por quê? São laços consanguíneos, nada espiritual. A não ser no campo da negatividade, né, dos compromissos. Né? Mas o laço afetivo realmente de amor não existe. Né? Quando nós entramos aí com os sentimentos envolvidos, a ponto de falar eu te amo e você é fiel para você, você não me ama. Qualquer coisinha você vai não pode atender agora. Né? Não existe aquele amor espiritual entre nós ainda, porque o nosso mundo não é ainda disso. Né? Então, é a primeira coisa que eu não gosto de dizer, quer dizer que morreu, depois chegou lá, minha mãe, mas não é minha mãe, e meu pai, mas não é meu pai, é um negócio complicado. Mas não é, são realmente os sentimentos que vão. Não o registro de casamento, o registro civil, né, qualquer protocolo que vai provar, né, a nossa afetividade do coração. Né? Então, o que manda do outro lado da vida é o sentimento realmente por uma condição moral que nós temos. Pode